Olá, galerinha! Bem-vindo ao Corte Show, o seu canal de corte mais querido do YouTube. Deixa seu like e se inscreva aí para nos ajudar. Então vamos lá, gente? Roda a vinheta! Estrada com o Marcinho pra ir pra show, que a gente foi fazer show junto, é insuportável. Tem uma hora que você fala assim, Marcinho, pelo amor de Deus, uma frase, começo, meio e fim, vamos lá. Sujeito, verbo, predicado, conclua uma oração sem um trocadilho, pelo amor de Deus. Eu postei uma foto na piscina e ele comentou assim, você está na quina da piscina que tem cloro, então você apoia a cloroquina? Nossa! Nossa! Eu respondi assim, eu tomo banho de piscina, já o Neymar. Nossa! Então o nível é baixíssimo. Eu antes criticava minha mãe e falava, essas piadinhas de trocadilho. Depois eu virei a pessoa que fazia trocadilho. Inclusive, você participou várias vezes também lá do TC, né? Você também já participou. Já. Eu amo trocadilho. Eu gosto também. Eu gosto também, eu dou muita risada. Eu sempre gostei, mas eu me continha. Aí depois que eu participei do TC, ferrou. Aí o Marcos criou aquele grupo do demônio. Acabou com a nossa vida. E eu e o Marcinho, a gente ainda vai se unir, assim, saca? Fazer assim... Os gêmeos ativar. Aí vou virar o Wendel Bezeiras. Nossa senhora. Nossa, bezeiras. Fusão. Incrível. Incrível. Eu lembro uma vez, eu tava em casa, eu tava cozinhando e eu gosto de botar cenoura ralada na carne moída, só que eu esqueci. E eu tava aqui terminando de cozinhar e tal, e aí eu vi que tava quase no fim, gritei pra Mariana, falei, minha filha, pega rápido a cenoura lá, ela veio ralando rapidinho assim, não sei o quê. Falei, vai rápido. Ela falou assim, ainda bem que você falou pra parar, porque já tava só no final, ficou só o toquinho. Eu falei, então, chama o Vinícius. Eu achei que quando você tivesse pedido, ela tivesse respondido, sim, cenoura. É o dia... Não, mas a gente tem uma história. Posso contar a história do Cotoco? Posso contar? Pode, ela deixou. Ela não fez nada, mas... Azar dela. A Má tinha um amigo que morava no prédio que a gente morava e que a mãe dele, ela era cotoca no braço, assim. E... Enfim, eles eram muito próximos e tal, e a gente começou... Sem maldade, mas sabe que tipo assim, essa rua aqui é uma mão só. Igual a mãe do Fernando. Entendeu? E daí, vem dar uma mãozinha aqui pra mim. A mãe do Fernando deu uma mãozinha, ficou sem mãozinha. E foi uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Ela não pode, sabe? Tipo, aí a gente entrou numa de tentar adivinhar como ela tinha perdido a mão. Nossa. Aí a gente falava assim, será que ela ouviu aquela música Jogue Suas Mãos para o Céu? E ela levou muito a sério? Enfim, assim, aí a gente começou... A gente estabeleceu uma lógica entre a gente que era... A gente não podia explicar a piada. A gente só podia fazer a piada e a outra pessoa tinha que entender. Então, do nada, chegava uma mensagem do meu celular assim... Ela não pode ser repórter em dia de chuva. Sutil. Maldosa, porém sutil. Aí teve um dia que eu passei em frente ao salão de beleza, mandei uma foto da frente do salão pra ela. Escrevi assim, fala pra ela marcar uma escova. Porque na frente do salão tava escrito assim, faça a escova e ganhe a mão. Boa. É o dia inteiro, entendeu? Aí o pessoal fala assim pra ela, como é ser filha de humorista? Ela fala, não queiram saber, porque as boas vão pro palco. Eu lido com esse nível, entendeu? E como é que você foi pro humor? Hoje você se considera humorista também? Não, mas tá nos meus sonhos. Eu queria muito, eu não tenho coragem. Mas você participa de muitas coisas no humor. Ainda. Mas você queria fazer o quê? Stand-up mesmo? Subir no palco? Acho que sim. Porque quando eu tô com os meus amigos, eu sacaneio muito, eu brinco muito. E isso sempre fez parte de mim, eu adoro humor, eu me divirto com todos vocês, rápidas. Eu acho incrível, eu admiro, nossa, tudo. Acompanho vocês todos e tal, mas não tenho coragem ainda. Será? Sabe por quê? Às vezes eu vejo uns negócios que são sem graça e eu vejo que tá todo mundo rindo. Aí eu falo, e se quando eu fizer, ninguém ri? Eu vou ter total consciência de que foi muito ruim, porque se riram de um negócio sem graça e não riram de mim. Então eu fico meio travado assim com isso e... Porque você é muito exigente
Ai, sei Sempre lá. foi com você mesmo e você acha que você não vai... Eu acho que eu não vou ser engraçado. Eu acho que você vai ser engraçado, sim, porque eu já te vi fazendo o UTC ao vivo no teatro. E foi muito engraçado. Eu tava no mesmo dia que a gente fez, né? Mas eu acho que nessa situação você tá mais confortável. Eu não preciso ser engraçado. E você tem mais gente no palco. É. Isso dá uma Entendi. segurança muito grande. Mas Daí assim, você improvisa. eu gostaria. Talvez se eu ganhar, sei lá, na Mega Sena, eu falei, dane-se, eu vou lá fazer. E se não prestar, eu contrato a plateia Eu acho que toda. se você tem vontade, você tem que fazer sim. Não, eu também acho. É? Mas Sabe uma maneira boa de você começar? É sendo mestre de cerimônia em shows de stand-up de colegas. Isso é legal. Então, ao invés de você ir fazer 20 minutos, Faz você a faz a abertura. abertura de 3 minutos, volta Aham. entre um e outro, faz mais um minutinho. Porque você fica sem o peso da responsabilidade de ter 20 minutos direto. Engraçadíssimo. Se você falar alguma coisa que você acha que não foi tão legal, já tá na hora de sair porque o próximo vai entrar. Aham. Te deixa um pouco mais livre pra verdade. tentar esse E eu primeiro tenho momento. um medo, eu decorava textos quando eu fazia novela, teatro e tal, eu decorava com muita facilidade. Depois de tanto dublar, que você não decora exatamente tudo, né? Você Você tá meio que descarta, né? lendo e tal. Exato. Então eu fiquei um pouco condicionado. Quando eu preciso decorar um texto, nossa, eu já fico sofrendo, que eu falo, eu vou esquecer. Então eu tenho esse Mas, medo também. Olha, a minha memória é péssima. E o que eu faço pra decorar texto de show é criar uma linha do tempo. Que faça sentido pra mim. Aham. Eu dou as minhas próprias... Ela dá a deixa dela. Eu dou a minha própria deixa, entendeu? Aham. Então Alguma palavra te remete à próxima parte, é isso. né? Assim, então eu sei que eu venho por aqui. Eu adoro ver o Diogo Portugal, às vezes, com o papelzinho assim e tal. Eu falo, acho que eu Mas faria isso. Tem muita gente que usa. É. Tem gente que usa papel, consulta o celular na hora pra lembrar o que ia falar depois. Eu não vejo problema. Não tem problema. E outra, é hábito. É hábito. Né? Você decorou depois tudo, né? na cabeça, na cabeça, a hora que cria a linha do tempo na cabeça, aí Aham. flui. Aí, eu acho que você devia tentar, Tem viu? que tentar, cara. Vamos Sou levar. tímido. Sua voz é protegida por direitos autorais? Não. Ainda mais se eu estou aparecendo, né? Uma coisa é, sei lá, tem o vídeo e ali só a voz do Bob Esponja. É o Bob Esponja que tá falando. Agora, se eu tô aparecendo, não, sou eu fazendo. Fazendo qualquer voz. Exato. Eu cheguei a escrever, sabe o quê? Covardia, né? O medo. Eu escrevi um stand-up musical infantil. Pro Bob Esponja fazer. Não, Ou não? eu mesmo, mas era para um público infantil e teriam as músicas durante... Tá tudo escrito. Mas aí... Olha isso, olha esse espetáculo cara. pronto. E eu ia Manda um fazer. WhatsApp pra Chris Paiva. A Eu gente ia vai fazer. botar seu show de pé, Então, meu cara. primeiro stand-up musical infantil, cara. E aí, Que vai estrear em outubro agora, não é isso? isso, não percam. Arrasta aqui pra cima. Isso é legal. Então você ainda tem sonhos, novos objetivos. Sim. Porque você Não, cresceu e tá na escrito. dublagem num patamar que a gente pensa, cara, qual que é o próximo passo? Porque você tem... Em tese, Né? já meio que foi. Foi. Mas aí eu comecei a fazer um lance muito legal. Eu fui aprender um monte de coisa, assim. E sempre com gente mais jovem do que eu. Então, tem sido muito bom pra mim. E você leva no seu canal muita gente, né? Galera de todas as esferas. Leva Sim. dublador, leva ator, leva youtuber, né? Aham, tem Eu um coach. mesma, que eu sou imitadora, eu fui levada lá no nosso canal. vídeo bombou. Bombou muito. É. Eu posso contar como foi pra acontecer esse vídeo, que foi muito nada a ver? Conta, eu não lembro. Eu lembro, porque pra mim foi muito especial. Ai, pra mim também. Foi muito massa. Eu sou muito fã do Wendel. Em 2017, quando tudo começou a rolar, comecei a postar os vídeos na internet de imitação. Eu tava no metrô nesse dia, do nada eu recebo uma ligação de Fred Mascarenhas, que tava lá na Unidub. O Fred é do Rio, né? Ele grava o TC e tudo mais. Aí eu recebi uma ligação porque o Fred, dos caras dos Castro Brothers, que me descobriu na internet. Ah. Por isso que eu fui fazer o TC. Aí o Fred me ligou e falou: oi, e aí? Beijo, Fred. Eu tô aqui na Unidub, tu conhece o Wendel Bezerras? Falei, Bezerras. Falei, lógico que eu conheço o Wendel. Por quê? Ah, porque a gente tá aqui agora. E a gente teve a ideia de gravar um vídeo reagindo a imitadores e ele quer você aqui agora. Onde é? Eu vendo o mapinha do metrô, eu lembro exatamente. Onde é que é ele? Na Lapa. Falei, beleza, se eu descer na Vila Madalena... Eu podia ter falado onde era o seu estúdio? Sim. Ah, tá.
Aí, se eu descer na Vila Madalena, eu pego um Uber, chego... Falei, em 1 hora eu tô aí. Eu já tava pronta, que eu tava saindo de outra gravação. Cheguei lá na Unidub, pra mim foi muita emoção, porque ele nem sabia quem eu era. O Fred me indicou pra ele viu alguma coisinha e falou, traz ela aí, chama. Tava a Aline na produção do vídeo, e do nada a gente fez um vídeo que estourou 3 milhões de views. E foi meio aleatório. Reagindo a imitadores. Exato, a gente foi improvisando ali. A gente colocou vídeos de imitadores e ia conversando, debatendo sobre isso. Aí eu fiz as imitações. Tem muita gente que confunde dublagem com imitação, Sim, né? as pessoas às vezes dizem, eu imito isso, então vou ser um bom dublador. E não tem nada a ver. Tipo, nada a ver. Você só é bom em até porque eu vozes. imito o Scooby-Doo. Não, a gente já tem quem faça. Eu imito, já temos Muito obrigada. o Márcio Simões. Exato. Eu preciso de você, É. da sua voz. Do seu trabalho de ator. Até eu tava falando com um rapaz que queria entrar em dublagem e tal. Na verdade, ele já começou, parece. Wendel Bezerra. Então, Não, eu tava um mocinho aí, iniciante, o Wendel. num papo do Clubhouse lá. E aí ele falou, comecei a dublar agora há pouco e tal, só que eu tô ficando rouco e eu não ficava, né, porque as vozes e papapi, papapá. Aí eu deduzi que ele está querendo imitar a voz que ele tá ouvindo lá. E aí já começa a trabalhar a voz numa zona que não é de conforto ou que não tem nada a ver. E aí então eu tava falando, não, primeiro usa só a sua voz. É malabares, cara. São 2 bolinhas. Aí depois 3 bolinhas. Aí depois... Não queira chegar fazendo... Primeiro usar só a Fazendo sua voz de uma velha fumante com 2 meses de dublagem. Não vai inventa. sair. Exato. Faz a sua voz. Não queira imitar. Porque os atores que eu dublo, atores normais... normais é bom, né? Eu faço tudo com a minha voz. Porque o cara lá tá fazendo com a voz dele. Com uma intenção Sim. maior, não uma interpretação Exato. maior, mas mais próximo possível do seu timbre. Senão, você começa a perder as inflexões, começa... Por né? exemplo, a voz do Bob Esponja é totalmente fora da sua zona de conforto. Sim. Como que você criou isso? No começo eu imitava muito o Tom Kenny, que é a voz original. Eu nunca tinha feito nada parecido, então... Esse foi o teste. Você recebeu um teste. Como é que foi esse processo? Eu pedi pra fazer o teste. Ô, louco. Eu tava passando Eu entrei na sala da Angélica, na Alamo, e ela tava assistindo para escolher pessoas para fazer o teste. E aí eu cheguei, o que é isso aí? Lá, um desenho novo que chegou, tô escolhendo aqui pro teste e tal. Aí fiquei assistindo um pouquinho, uns 2, 3 minutos. Aí eu falei, me põe nesse teste aí. Aí, qual? O amarelinho aí. Aí ela, você? Falei, porque eu só fazia Sua voz não dá. os galanzinhos, os bonzinhos, os rapazinhos e tal. E aí esse você pegou, mas ela me colocou no teste. Aí quando eu fui fazer o teste, eu me dediquei bastante, eu demorei bastante, fiquei ouvindo, tentando achar uma voz e tal. Fui aprovado. Aí, quando chegou a resposta, eu já esfreguei na cara. Assim, fui eu, viu? Era eu. Aí eu tinha medo de perder o personagem, de não conseguir fazer a voz e tal. Até a hora que, sei lá, na 2ª, 3ª temporada, eu falei, não, sou eu que faço. E aí eu fui achando um jeito meu de fazer. Então, pintou a melodia do Bob, a risada, a própria voz e tal. Então... Eu fui chegando nesse personagem que é hoje, que tem mais ou menos essa melodia. Pra quem tá só ouvindo, pra fazer a risada, ele coloca o dedo aqui na garganta e... E eu aprendi isso com o Tom Kenny. Nas cordas vocais que põe ou aqui na lateral? Na garganta, que eu chacoalho a garganta. E como é que é no timbre? Caraca! Eu fico muito emocionada. Mas eu sei que deve ser muito chato. Eu fazia na raça essa risada. Aí eu vi o Tom Kenny fazendo, chacoalhando o pescoço assim. Eu falei, nossa, é tão mais fácil. Como é que eu não pensei nisso antes? É muito engraçado quando você conhece a cara da voz. Né? Uhum. É muito engraçado. Eu lembro que eu fui no Rio, visitei o pessoal, enfim, todo lá, e conheci o Ricardo Schnetzer. E aí a gente, enfim, jantou, comemos pizza e tal, fui embora, e daí ele mandou um áudio. Cris, querida, muito legal te conhecer, não sei o que, não sei o que. E eu estava chegando, eu estava voltando do Rio de ônibus. Então eu estava na rodoviária, naquela salinha... que fica as TVs ali e tal, aquela salinha VIP da rodoviária. E eu aqui ouvindo o áudio dele, daí a pouco eu tava ouvindo ele aqui na TV. Aí eu olhei,
Falei, gente, era porque ele faz o Tom Cruise, Tom né? Cruise, faz Aí o Al Pacino. Cara, tu tá aqui ou tá lá, cara? É que nem escuta os caras falando palavrão. Fala, mano, o Goku falou Palavrão? Ele chegou lá embaixo, lá no lounge, ele falou, não sei o que ele falou, um palavrãozinho. Aí o pessoal... Palavrãozinho. Palavrãozinho, tu fala palavrão? Acham que é... É engraçado isso, né? E eu no dia a dia, assim, até não falo muito. Mas em casa eu falo, engraçado. Normal, né? Engraçado, em casa eu falo. Eu falo E bastante na palavrão. dublagem mudou esse lance de palavrão? Porque era Graças a Deus. muito trocado, né, por outras palavras. À medida em que a TV aberta vai morrendo, entre aspas, essa censura também vai diminuindo. E os clientes, hoje em dia, de fora, eles questionam o contrário. Só, não, por que não falou palavrão? Por que não tá natural, né? Porque não, aqui eu quero palavrão, igual tá no original. Então isso, graças a Deus, vem mudando. Mas na TV aberta sempre vai ser um pouco difícil. Na Mas Netflix os caras são... É diferente, muito né? permissivo, né? É diferente, assim, a gente comenta sobre isso às vezes quando você conta uma piada na TV ou no teatro. Que é um saco a censura da TV. É um saco. Mas é diferente. Porque a TV você invade a casa da pessoa. Né? No teatro a pessoa foi até lá. Então se ela levou o filho dela de 10 anos até o teatro, muito que bem, paciência. O contrário é difícil mesmo. Na TV eu acho meio hipócrita, no caso da dublagem. Porque Sim. passa a novela, aí na novela o cara fala, porra, não sei o que, não sei o que. Aí na dublagem não pode. No filme não pode. Sim. Aí o cara tem que Você falar, acha que isso filho é um- da mãe. O filme vem depois. Então, mas é porque às vezes esse filme também vai pra sessão passar da na tarde. sessão da tarde. Aí é o filme do cara matando todo mundo, sabe? Isso me... Eu lembro de um filme que eu fiz que era uma putaria generalizada. Ele falou palavra. Aquele filme da Bandeirantes. Sim, que sim. Mas num pique de comédia. Mas assim, era Tipo American Pie. bunda e peito pra fora o tempo inteiro. Tá. Sacanagem, o cara transava lá com melão. Era... Aí não podia falar Os bunda. caras estão... Não podia? É tipo bunda. Mas bunda é normal. O meu exemplo da bunda é balança caixão, balança você. Dá um tapa na bunda e vai se esconder. Não, Tipo criança de 2 anos, sabe isso? Não, sem contar que bunda é parte do corpo. Cotovelo, perna, Bunda. rosto, bunda. Exato, Ninguém fala nádegas. Ninguém Exato. fala E tinha, nádegas. você falava o quê? Popô? Ah, sei lá, fala Bumbum? aqueles papos de dublagem, traseiro. O Tipo, é só na traseiro- dublagem. traseiro- Aí, sei lá, eu sempre fui meio chato com relação a isso, assim, meio rebelde. Porque você sabia que ia vir crítica, né? Então eu não obedecia muito. Tipo, o cara não quer que fale bunda. Mas eu também não vou falar traseiro. Então, quando é comédia, por exemplo, eu falo, esse pandeirão aí, sabe? Eu utilizava outros recursos. Eu fiz um Pra filme... ficar mais cômico, né? Eu fiz um filme que é o Birdman, que eu dublo bastante o Edward Norton. E ele faz um cara meio escroto e tal. E aí tem uma cena que vai ter a estreia da peça e Do tal. teatro, viu? esse E filme? aí ele fala, ele aponta, tá vendo aquela mulher ali? Aquela que, aí no original ele fala que parece que lambeu a bunda do mendigo, alguma coisa assim. É ela que vai definir se vai ter público ou não, se vai fazer sucesso ou não, não é você. Tipo isso. E aí voltou, pra não falar. Aí veio uma sugestão idiota, tipo isso, traseiro, sei lá o quê. E aí eu troquei por sovaco. Que lambeu o sovaco do mendigo. Ah, pronto. Porque É uma eu falei, cara, solução. eu não Deu um- posso. Esse personagem não permite que eu fale bumbum, traseiro. Sim. Não permite. Teve um filme Sovaco também, ficou ok. Deuses e Monstros, que eu dublava o Brandon Fraser. Ele era um cara meio rústico e ele é jardineiro de um idoso homossexual, mas todo culto e tal. E aí, então eles começam uma relação bem de opostos. E aí tem uma hora que o velho surta lá e tenta agarrar ele, mas é que o velho já tá xarope. E aí ele vai meio que matar o velho. Ele começa a estrangular. E ele começa a xingar. O cara, seu viado, bicha, sei lá, sabe? Vai xingando. E ele é grosseirão, ele é um bronco. E aí veio pra falar maricas, cara. E aí eu falei, não. Não cabe a embocadura Tá na dele, intenção, né? Não, maricas, eu nunca falei isso na minha vida. Não fazia sentido. Aí sei lá que eu falei, acho que eu fui falando desgraçado, fui trocando por outra coisa, falei, mas isso eu não vou falar. Sim. Eu acho que o dublador deveria ter um pouco mais também Dessa liberdade, né? não digo nem da liberdade, mas acho da atitude. De se colocar como artista. Às vezes o cara dubla tanto que ele esquece que ele é artista, ele vira operário da dublagem. Então ele só obedece. Sim. Ele não tem mais
regras próprias. É claro que a gente tem que respeitar a obra e tal, não é para você... E também tem que entender que é um mercado que ele tem que funcionar. Você não pode ser uma peça impeditiva. Mas você precisa lembrar que você é ator. Que aquele personagem não fala assim. E achar uma solução. Já teve correção que eu me recusei a fazer. E, tipo, que eu não fiz. Dei uma de louco. Falei, vamos ver. E passou. Porque era a mesma coisa. Tipo, para não falar... Não pode falar bunda, sei lá, alguma coisa assim. Eu falei, desculpa, é por isso que a dublagem... Mandei um e-mail com um discurso lindo. Não sei o que fizeram, mas acho que, tipo, passaram. Por isso que a galera distancia tanto a dublagem, né? Falar, tá ruim porque eu nunca falei isso. Nunca chamei ninguém de maricas, né? Eu já tive que trocar... Não eu falando, mas num filme nosso lá. O cara pediu pra trocar merda por bosta. Mesma coisa, meu anjo. Aqui. Qual é o nexo que isso tem? Tem nexo. Não fala merda, não fala bosta. Cocôzinho. Desculpa. Você estragou o filme. É você que tá falando bosta, né? Cara, não faz o menor sentido. Faz sentido. Eu fiquei com vontade de falar, tipo... Porque ele achou que fosse menos ofensivo? Fosse igual, menos grosseiro? É idêntico. Eu acho que tem uns lances assim. Quando eu cheguei, a lista de palavras era essa. Um dia alguém fez... Eu percebo muito isso nas empresas sim. que compram dublagem. Quando eu cheguei era assim. As pessoas não param para pensar, para mudar, para se colocar, para correr riscos, sabe? Assumir responsabilidade. Percebo muito isso. E às vezes eu meto louco lá e passa. Ou às vezes eu ligo pro cliente, já aconteceu. E conversa, né? Não faz sentido o que você tá falando. Blá, 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 blá. E vocês, dubladores, vocês ficam muito irritados quando a gente não, porque eu não faço isso. Mas estereotipa muito a dublagem. Por exemplo, ficar imitando daquele jeito de... Então, eu disse a ela. Cara, ou, sabe? Ou falar, ai, macacos me mordam. O que eu penso é que isso só existe porque tem gente que faz isso até hoje. Tem muitos dubladores que dublam assim. E eu quero cortar dublagem os nova. pulsos. Que o cara vem cantando. Exatamente, com esse Os tom. documentários tem muito isso, né? Sim. Porque documentário é difícil de dublar, porque é como a gente está falando aqui. Então você está falando uma frase, de repente você corta no meio a frase, você faz uma pausa esquisita, você de repente lembra que tem que falar um negócio. É assim, não é um texto, um ator. É uma pessoa. Então você tem que dominar muito tecnicamente o sincronismo para conseguir interpretar bem. E não é todo mundo que tem esse domínio. Então o cara começa a falar assim, Dr. John, por que vocês... E é gente que Mas dubla isso é um há 20 problema anos, da há 30 anos. direção, da dublagem ou do ator? Do ator. Mas vamos supor, eu vou dirigir um documentário desses. Aí tem 40 pessoas dublar. Se eu ficar tentando cortar isso de todo mundo, não termina. Não termina nunca. Cada 10 dias na mesma não frase. termina. E tem dublador que só fala cantando. Então eu não vou tirar isso dele hoje, nesse documentário. E você também não vai perder teu tempo, porque você tem um prazo pra entregar. O que é mais difícil, documentário ou reality? Acho que reality é mais difícil de dublar. Porque costuma ser muita gente falando um em cima do outro. Aí fica difícil mesmo de você se achar, de ouvir. É meio complicado. O reality é mais difícil. Eu cheguei a fazer um, mas não era de conversa assim. Era aqueles de cozinha, sabe? O Cake Boss é fácil. O Cake Boss é razoavelmente fácil. Porque não tem muito atropelo, é isso? Exato. Você acha que o mais difícil é o atropelo? Um falando em cima do outro. Ou aqueles documentários do cara já velho, assim, falando pra câmera. Em 1972, naquele debate caloroso que nós tivemos no Senado. O cara vai falando devagar e vai esticando as palavras. E, nossa, é um inferno dublar isso. Dublar ator ruim. Nossa, isso eu imagino. Você é melhor ator que o ator que fez o filme. Não tem o que fazer, vai ficar ruim. Você até às vezes consegue melhorar e tal, mas tá ruim o que o cara tá fazendo. O cara tá fazendo caras... Você tenta bregas, salvar. Pausas que não tem sentido, jogando o texto fora. E a culpa vai cair em quem? Cara. A culpa vai cair em você. Vão falar que você que estragou. É difícil. Não é? Eu dublei agora o Robert Pattinson no Diabo de Cada Dia. E ele faz um pastor. Ele fez uma coisa meio fanhosa. Ele fez uma voz de pastor, vamos dizer assim. Americano ali do interior. Não daria pra eu fazer um lance tipo aqui, o pastor nosso... Edir Macedo. Tipo, irmão, não sei o quê. Não daria pra eu fazer isso. Ia ficar caricata. Ia ficar ridículo, exato.
Então, eu fui tentando ir atrás da voz meio anasalada que ele fez. Mas eu também não podia exagerar, senão ficava um fanhoso, ia ficar ridículo. Então era uma linha tênue. Só que eu tenho 1 minuto, 2 minutos para decidir como é que eu vou fazer. Um personagem que o cara ficou 6 meses preparando, fazendo laboratório, Sim. coach, o caramba. Tipo, desenho animado, filme. Não tô dizendo desenho... Tô dizendo filme. Tipo, Animação. sei lá. Isso. Já fez bastante? Ah, sim, já, bastante. Eu tenho curiosidade de saber sobre as músicas. Como é? Hoje em dia, cada vez mais os clientes pedem para fazer versão e cantar, né? Quando eu era pequeno, adolescente, entrava a música em inglês, assim, Exato. no meio do negócio. Né? É verdade. Mas hoje em dia, eles aceitam, por exemplo, pegar a pessoa pra fazer o personagem e botar alguém pra dublar a música porque a pessoa não canta? Ou normalmente já pega quem tem a voz que canta? Hoje em dia já tem bastante gente que canta, e aí tem se preferido colocar já alguém que dubla e canta. Mas eu, particularmente, eu não vejo problema nenhum em você encontrar um match voice ali, porque aí você pode ter o melhor dos dois mundos. Sim. Eu já vi filmes com a dublagem ruim porque mas o cara vai cantar. Aí o cara canta uma música. É. E ele fala Aconteceu por isso uma no Rei hora. Leão. Aconteceu isso no Rei Leão, que a Isa fez a Nala. Amo a Isa, Amo a a Isa. Mas não ficou bom na dublagem. Cantando ficou maravilhoso, mas a Nala canta 2 músicas no Rei Exato. Leão inteiro. E aí você fala, cara... O que você acha dessa polêmica de artistas que não são dubladores na dublagem, convidados? Eu não tenho nada contra. Nada contra. Sinceridade, Aliás, Wendel não, Bezerra. Eu acho, Sinceridade nessa mesa. eu acho, inclusive, que essa questão de ficar, o que a gente chama de Star Talents, né? Como os clientes chamam, vai precisar de Star Talents. Eu acho que isso fez muito bem pra dublagem. Tipo, muito. Pra divulgação? É. E porque também a gente estava falando no começo lá do preconceito, né, com a dublagem e tal, até a hora em que a Fernanda Montenegro fala, é um trabalho incrível, eles são atores maravilhosos. Aí vem o Chico Anísio e fala, a melhor escola para um ator é a dublagem. Então quando você vê grandes nomes falando que, cara, esse trabalho Reconhecendo é tanto. muito difícil, é muito incrível e esses caras são São ótimos. muda. O repórter já vem falar com você diferente, tudo vai mudando. Sim. Então eu acho que foi uma coisa boa. Tem filmes que ficam uma porcaria, tem filmes que ficam ok, tem filmes que ficam legais. Normalmente o erro é do cliente e normalmente é do departamento de marketing, né? Que, sei lá, vamos pôr o Luciano Huck para fazer um príncipe. Essa é uma polêmica. Não, nada contra Mas ele. deixaram passar, sim. Ali tem mais coisas no meio. Mas assim, o problema na verdade é essa escolha do Força marketing. uma barra, né? Força uma barra. Não, e às vezes eles têm uma impressão que viaja, né? Do tipo, o cara tem 100 milhões de inscritos, vamos colocar ele. Não vão 100 milhões assistir no cinema. Uma coisa é o conteúdo dele de graça, o conteúdo de humor, outra coisa é você pagar Sim. 50 pau pra entrar no cinema, mais 20 na papoca. E normalmente o adolescente que consome esse produto na internet não é o cara que tem uma grana pra ir no cinema. Ele vive de Exato. mesada. Ele não é o cara que Exatamente. paga o cinema. Verdade. Então acho que a galera viaja e às vezes escolhem vozes aleatórias. Vamos botar Yasmin porque sim. Não, mas a chamou voz de lá voz aleatória? Não, é tipo, Você me chama- a voz é mais grave. É uma mãe de 45 anos. Não, mas tudo bem. Fala, não, mas tem uma música e a música é um pesado. Não, mas a gente quer ela. Fala, não. Não, gente, por favor. O critério não é esse, mas enfim, acontece. Mas, por exemplo, tem gente que se dá muito bem no mercado, tipo o Leandro Hassum. Sim, Né? eu fiz um filme Ugly Dolls que tinha o João Guilherme. Cortez. Cortez. Eu nunca sei se é Cortez ou Cortez, aí eu sempre falo pra ele. Tudo bem? João. Eu sei quem João. é. Tinha a Paula Lima. E aí tinha a Aline Whirley, né? Uhum. Cara, Do Ruge. ficou maravilhoso. Parece que é uma dubladora veterana fazendo. E assim, me dá um alívio. Porque eu sei que eu vou dirigir alguém que não está preparado e ainda mais começando por um protagonista. Então tem todo um processo ali que eu vou, né, deixando ela tranquila, vou explicando, vou mostrando e tal. Mas ficou sensacional. Não deveu nada a um dublador, uma dubladora Maravilhosa. profissional. Putz, A Aline?
É, Caraca. foi Beijo, muito Aline. legal. Amo. Foi um amo o trabalho muito dela. legal. Wendel, eu vou odiar dizer o que eu tenho pra dizer agora, mas Ah, eu sério? preciso... Não fala nada, não. Sério? Não, eu preciso ser honesta com ele, porque Caramba. ele deu um horário pra gente, a gente Nossa, precisa cumprir. cara, que Wendel, ódio mortal. É. Bicho, vou ter que me declarar aqui pro Wendel antes de acabar, então. Cara, se eu te falar que eu tava assistindo o Dragon Ball Super, que tava já lançando, você começou a dublar, eu tive que reassistir o Dragon Ball Super inteiro pra assistir dublado, Pô, cara. obrigado. Eu acho muito foda o seu trabalho. E eu estou Obrigado, aqui com um fico mangá feliz do pra Dragon caramba. Ball aqui que eu trouxe, que é meu, mas eu vou falar pro Wendel autografar. E talvez, se vocês derem muito like no vídeo, divulgar muito o Vênus, Muito a legal. gente sorteia esse livro autografado pelo Wendel. Daqui a gente se despede, mas torcendo pra você voltar logo, porque foi uma eu delícia adorei. o papo. Muito curto, mas foi muito legal. Ai, que ódio. Ai, que ódio mesmo. Não, mas a gente não pode falhar com você. Pra mim tava tão longe do horário. O Clubhouse, 10h45, ninguém vai reclamar, entendeu? Eu estou conversando, deixa o meu mundinho em paz. Então, continuando. Aí tipo, todo mundo rindo, conversando, aí corta pra ir na marginal. Tô chegando, tô chegando. Não, pelo amor de Deus, vai em É segurança, vá aniversário bem. de casamento do cara, Pelo beijo amor ali. de É Deus. mesmo, verdade. Que a gente espera ter você aqui outras vezes. A gente pode Ai, marcar obrigado. periódico, entendeu? Isso, Tipo, um bimestral quadro. vem. Isso! É isso, Pronto! Fechou. Muito obrigada Ele por ter precisa vindo. se despedir com a voz do Goku, porque a gente não pode ficar devendo Passa as tuas isso. redes todas pra Ah, todo isso. mundo. Galera, tem o meu canal no YouTube, que é só você começar a escrever o Wendel ali na busca que já vai aparecer. Estamos quase com 2 milhões, então se inscreva lá para chegar a 2 milhões, é isso aí. No Instagram eu interajo bastante, Wendel_Bezerra. E tem meu curso de dublagem, né? Que é o Segredos da Dublagem. Tá, tem um link lá na minha bio, mas é curso.segredosdadublagem.com.br. Cara, é bom, desculpa. É bom, o curso ficou foda. Ah, maravilhoso. Não, ficou bom, sério mesmo. Tô mó contente. Ó, pra facilitar, o @ dele tá na descrição e o link do canal dele também tá na descrição. Se inscreve lá pra ele chegar nos Pronto. números. Boa, Olha isso, pronto. grande Pronto. Vitão. Obrigado. E aí é isso aí. A gente vai lá visitar Por favor. o estúdio, vamos lá Por conhecer. favor, vai lá. Vai Com lá. certeza. É muito com certeza. lindo. Tem uma piscina. Eu já pulei na piscina. Gente, obrigado. Obrigada, a gente mesmo. agradece Fiquei muito, feliz muito, muito. mesmo. Obrigada a você, Wendel. E quero voltar. Vai E você- voltar, o papo foi muito curto. Muito. Foi. Você que tá assistindo a gente, dá o seu like, comenta, já se inscreve, faz tudo que tem que fazer. Vocês sabem tudo que tem que fazer. Façam, tá bom? Assiste o nosso vídeo, você que tá no Spotify aí ouvindo a gente, em todas as beijo. outras redes. Como é que é, Ian? Um beijo. Olha, um beijo. a galera tá se escutando agora até bater o carro. Oi, eu sou o Goku. Não percam, o próximo episódio de Vênus será... Amanhã.